Você acha que isso parece uma tirinha gigante de pedra? Na verdade, essas imagens foram escritas na linguagem do Antigo Egito. A comunicação é a nossa maravilhosa forma de expressar nossas histórias e nossas ideias. Eu estou tão empolgado para comunicar as grandes invenções em comunicações. Começamos com o ABC e vamos até o XYZ antes de enviar algumas matérias à imprensa com o Sr. Gutenberg e seus tipos móveis. Aí ficamos elétricos e testemunhamos a invenção do telefone e nos conectamos aos modernos computadores atuais. Finalmente, ficamos totalmente ligados com as fibras óticas e a internet. Eu já vou aí. Desculpe, eu estava tão ocupado me comunicando que não percebi você aí. Peraí. Tá. Agora? Tudo bem. Obrigado. Está na hora. Pegue sua câmera, seu celular, lápis e papel, porque nós vamos registrar as experiências dessa extraordinária jornada pela expressão humana. A seguir, as comunicações. Fique atento às atividades propostas. Ao assistir à primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. O papel é um antigo meio de registrar e armazenar ideias. Quais são os meios modernos? Que duas grandes invenções tornaram possível o telefone celular? Comunicação refere-se ao compartilhamento de informações, ideias, histórias, novidades, música, receitas, comerciais de TV. Existem muitas formas de se enviar mensagens. Até duas latas ligadas por um fio fazem isso. Por favor, continue esperando. Mas seja qual for a mensagem transmitida, isso tem que ser feito numa linguagem compreendida pelo emissor e pelo receptor. Os alfabetos permitem visualizar a linguagem e abrem tremendas possibilidades para a comunicação. Desculpe. Eu estou ocupado agora. Eu gosto. Está se escondendo? A habilidade de comunicar-se por linguagem e discurso em vez de ruídos e gestos é uma das coisas que separa os humanos dos outros animais. O desenvolvimento da comunicação escrita possibilitou ao homem compartilhar palavras através da distância e do tempo. Palavras podem ser gravadas e transmitidas posteriormente. Historiadores acreditam que várias culturas desenvolveram sistemas de escrita independentemente, mais ou menos ao mesmo tempo. Um dos mais antigos que se conhece apareceu no Antigo Egito por volta do ano 3000 a.C. Os antigos egípcios criaram os hieróglifos, um sistema de escrita com cerca de 700 hieróglifos, ou símbolos diferentes. Eles escreviam em linhas ou colunas e liam da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Hieróglifos de animais ou de humanos no início da linha indicavam ao leitor onde começar e que direção seguir. Os símbolos comuns eram pássaros e partes do corpo humano. Os egípcios referiam-se aos hieróglifos como luz das palavras de Deus e os usavam para decorar as paredes das pirâmides, templos e tumbas. Na Mesopotâmia, os babilônios escreviam com o sistema cuneiforme, desenvolvido pelos sumérios por volta de 3000 a.C. Os babilônios comunicavam suas ideias com pictogramas ou desenhos. Eles escavavam em tábuas de argila macia, com ferramentas pontiagudas e pedaços de junco. Depois deixavam as placas ao sol para endurecer. As ferramentas deixavam impressões em forma de cunha, o que levou os historiadores a chamá-las de escrita cuneiforme. Os egípcios também criaram o papiro, uma espécie de papel feito da planta papiro que cresce às margens do rio Nilo. A planta era cortada em tiras finas, embebidas em água, prensadas e secas sob um peso. O papiro é fino e leve, mas forte o suficiente para resistir a rasgos e ao desgaste. A invenção do papel similar ao que usamos hoje é acreditada a Tsai Lun por volta do ano 105 na China.
Cylon misturou a parte interna da casca de marmoreira e fibras de bambu na água, produzindo uma polpa. Ele espalhou a polpa em um pedaço de tecido grosso e deixou a água escorrer. Depois de seca, a polpa se tornava uma superfície de escrita plana e leve. No século XV a.C., os fenícios desenvolveram um alfabeto com 22 consoantes, a maioria provavelmente emprestada de outros sistemas de escrita. Como mercadores nômades, os fenícios precisavam de registros detalhados. Através do comércio, eles apresentaram seu alfabeto aos gregos antigos, que o modificaram e aperfeiçoaram adicionando símbolos para vogais entre os anos 1100 e 700 a.C. Na verdade, a palavra alfabeto vem das letras gregas alfa e beta. Os gregos apresentaram seu alfabeto aos romanos, que o modificaram novamente para ficar finalmente parecido com o alfabeto atual de 26 letras. Pelo mundo, na América Central, os antigos maias criaram um sistema único de escrita no início dos anos 300 a.C. Os maias criaram hieróglifos elaborados com quase 800 símbolos. Eles também fizeram papel com casca de árvore e criaram códices, ou livros, por volta do ano 1100. Os missionários espanhóis queimaram a maior parte dos códices maias no século XVI e destruíram o que poderia ter dado aos modernos historiadores uma imagem mais precisa da cultura maia. Antropólogos talvez nunca consigam dar uma data exata para a invenção da comunicação escrita, mas isso não muda o fato de que os sistemas de escrita e ferramentas para escrever passaram por um dramático desenvolvimento comunicacional, o que permitiu ao homem escrever leis, controlar transações financeiras e preservar a história. Da escrita cuneiforme aos computadores, os métodos de escrita mudaram consideravelmente, mas a linguagem escrita continua a ser a base da comunicação humana. Imagine um mundo sem a palavra escrita. Como seria a vida se tivéssemos um conhecimento limitado das conquistas culturais e científicas das gerações passadas? E como comunicaríamos a nossa história e os avanços intelectuais às futuras gerações? Eu não sei. Qual seria a diferença? A escrita gera a continuidade. Ela preserva a nossa cultura. Como identificar esses códigos? Antes da invenção da linguagem escrita, a história e as lendas eram passadas oralmente. Uma geração contava a outra, que contava para a seguinte. A linguagem falada é menos precisa que a escrita, mas escrever longos documentos à mão era doloroso e muito demorado. É por isso que essa nova invenção mudou tudo. Jornais, revistas, mapas, livros e outros materiais impressos são encontrados em quase todos os lugares. Mas não foi sempre assim. Os livros eram raros porque era caro duplicá-los e os materiais necessários para sua produção eram escassos. A invenção da prensa tornou possível a produção em massa de livros e jornais. O mais antigo livro impresso conhecido data do ano 868. Encontrado em uma caverna na China, o Diamond Sutra era feito de peças individuais de papel coladas entre si, produzindo um rolo de mais de 4,5 metros de comprimento. Ele foi feito usando xilografia, o primeiro método conhecido de impressão. A xilografia requer uma gravura ou uma imagem invertida entalhada em um bloco de madeira. Para gravar a imagem, aplicava-se tinta na madeira, colocando sobre ela um pedaço de papel que era pressionado com uma escova. Isso produzia uma imagem impressa. Mesmo sendo trabalhoso e demorado, o processo permitiu aos chineses reproduzir muitas cópias do mesmo documento. De certa forma, os chineses criaram uma máquina rudimentar de fazer cópias. Entre os anos 1041 e 1048, Bi Sheng inventou um processo de impressão conhecido mais tarde como tipos móveis. Em vez de um único bloco grande, tipos móveis usavam pequenos entalhes para cada caractere individual. Esses entalhes reutilizáveis eram movidos criando páginas únicas de um texto. Assim, grandes blocos não precisavam ser entalhados para cada novo documento. Na Europa, homens instruídos, chamados de escribas, copiavam livros à mão tediosamente. Muitos escribas trabalhavam em monastérios e copiaram milhares de documentos para a Igreja Católica. Disse que um desses escribas chegou a demorar um ano inteiro para fazer uma cópia da Bíblia.
Tudo isso mudou em 1436, quando Johannes Gutenberg, um artesão alemão, apresentou à Europa os tipos móveis. Sua imprensa mudou o mundo. Gutenberg desenvolveu tipos móveis de metal. A vantagem era que depois de escavar o molde, muitas peças idênticas podiam ser produzidas rapidamente. Gutenberg começou o laborioso processo de imprimir a Bíblia em 1450. Cada página exigia cerca de 300 peças de tipos. 3 anos depois, Gutenberg tinha produzido 180 cópias da Bíblia. Não é muito para os padrões atuais, mas foi um importante avanço na produção de livros em massa. A inovação de Gutenberg, referida como a arte de multiplicar livros, se espalhou rapidamente pela Alemanha e o resto da Europa. A imprensa de Gutenberg era tão eficiente que permaneceu virtualmente a mesma por 300 anos até a chegada da Revolução Industrial. Hoje, algumas impressoras a laser de alta velocidade copiam 45 páginas por minuto. Esta impressora poderia duplicar as 1.286 páginas da Bíblia em menos de 30 minutos. Em 50 anos da invenção de Gutenberg, milhares de livros baratos foram impressos. O acesso aos livros aumentou a alfabetização na Europa. A grande disponibilidade de materiais impressos permitiu às pessoas compartilhar conhecimento mais prontamente, levando a Europa a um período de esclarecimento científico, religioso, político e artístico. Séculos depois, o aprendizado e compartilhamento de ideias continua, graças, em grande parte, a Johannes Gutenberg. Alexander Graham Bell inventou o telefone, o que realmente transformou a paisagem dos Estados Unidos. Você sabia que a maior parte dos postes telefônicos é feita de árvores de 60 anos? Elas duram cerca de 12 anos. Na verdade, se todos os postes telefônicos usados nos Estados Unidos fossem reunidos, eles dariam uma floresta com a área do estado de Rhode Island. Se a recente explosão do celular é uma indicação, nosso caso de amor com o telefone está em alta. Vamos ver como tudo começou. O telefone celular permite falar com pessoas em quase qualquer lugar, desde que exista acesso a serviços sem fio. Pelo mundo, mais de 1 bilhão de pessoas conta com a conveniência dos telefones portáteis. Por volta de 2005, os telefones celulares tornaram-se o aparelho eletrônico mais comum. Esta inovação foi possível graças à invenção do telefone há quase 130 anos. No início da década de 1800, os cientistas fizeram descobertas importantes sobre eletricidade e magnetismo. Essas descobertas influenciaram comunicações eletrônicas como o telégrafo e o telefone, que permitiram a comunicação à distância em 2 vias. Em 1830, um cientista americano chamado Joseph Henry tocou um sino na extremidade de um fio ao enviar uma corrente elétrica através desse fio. A partir deste feito, Samuel Morse demonstrou com êxito o telégrafo de um fio em 1844. O telégrafo permitia comunicação a longa distância, ligando e desligando rapidamente a corrente elétrica. Embora o uso do telégrafo tenha se espalhado rapidamente, os usuários tinham que enviar suas mensagens como uma série de pontos e linhas através de operadores. O físico alemão Johann Philipp Reis começou a fazer testes com transmissões elétricas de som no início da década de 1860. Seu desejo de reproduzir e transmitir eletricamente o som resultou no primeiro telefone rudimentar. Enquanto isso, o inventor Alexander Graham Bell trabalhava no que ele chamava de telégrafo harmônico, que podia enviar simultaneamente várias notas musicais por um único fio. A acústica, ciência do som, fascinava Bell. Seu pai ensinava elocução e tinha inventado o discurso visível, o qual mostrava como a língua, lábios e garganta se moviam para produzir certos sons. Bell se tornou professor de fisiologia vocal na Universidade de Boston em 1873 e pesquisou como as diferentes partes do corpo afetam ou contribuem para produzir a voz humana. Ele treinava professores de surdos e dava aulas particulares durante o dia. À noite, trabalhava no seu telégrafo harmônico. Em 2 de junho de 1875, Bell e seu assistente Thomas Watson estavam testando o telégrafo harmônico.
Quando Watson puxou um fio para soltá-lo, Bell estava com a orelha no receptor e ouviu o som distante. Bell pensou que, se